Salve, salve para você ligado nos podcasts do News FC. Hoje temos mais um episódio do nosso querido projeto, que é a saga do nosso time do News FC dentro do Cartola. E hoje, mais uma vez, vamos repercutir o desempenho do nosso News FC dentro da 12ª rodada do Brasileirão 2020. E hoje, infelizmente, não teremos a participação do nosso querido auxiliar Felipe, mas podem ficar tranquilos, diferente dos elencos de Flamengo e Fluminense, ele não testou positivo para a Covid-19, ele apenas teve que resolver aí umas questões particulares e foi liberado então pela nossa direção para resolver estas pendências e na próxima rodada ele vai estar novamente aqui conosco para as suas cornetagens características, não é mesmo? E então, antes de irmos ao que interessa, só para situar o nosso ouvinte que por um acaso acabou caindo aqui neste podcast sobre o Cartola, para você que não conhece, o News FC é um site independente sobre notícias de futebol. Aqui a gente trata principalmente sobre o lançamento de camisas de clubes, lançamento de chuteiras, a gente faz uma cobertura também das negociações dos clubes com as marcas de material esportivo. A gente também faz um trabalho de cobertura dos pré-jogos do Brasileirão, fala ali sobre o histórico, o momento dos times que vão se enfrentar, também sobre as escalações. Então, o que é interessante aí para você que gosta do Cartola e quer saber se aquele jogador que vai mitar no seu time vai estar presente jogando nessa rodada, você pode conferir lá no News FC, dar uma olhada lá na escalação nos nossos pré-jogos e vai poder certificar se esse atleta vai estar ou não em campo. E aí a gente tem os nossos podcasts, como esse aqui do Cartola, onde a gente brinca, a gente vai dar uma risada aí com o nosso desempenho, não é nada sobre dicas, nem sobre macetes aí do Cartola, é só pura zoeira aí com a gente tentando, eu e o Felipe tentando e sair bem aí com o nosso time no Cartola FC. Tá certo? Dado o recado aí, vamos ao que interessa. Nessa rodada aí, por incrível que pareça, a gente teve um resultado até um pouco melhor do que os resultados anteriores. Claro, tá longe de ser um resultado bom, tá bem fora das nossas expectativas aí. Inclusive, foi quase, hein? Foi quase, amigo, que a gente não atingiu a meta estipulada pelo nosso auxiliar, ele que tinha colocado aí a métrica de 50 pontos, né, para a gente atingir. Ficamos nessa rodada com apenas 48,13. E nessa rodada, o que surpreendeu também é que a gente teve uma estratégia um pouco diferente, eu diria. Eu utilizei dos meus conhecimentos do mercado financeiro e fiz um verdadeiro trade aqui no Cartola, tentando angariar cartoletas aí para o nosso time, para talvez aumentar o nosso patrimônio e dar um orçamento maior, quem sabe uma flexibilidade maior aí para a gente na escolha dos atletas aí para as próximas rodadas. E tivemos até um pouco de sucesso aí, modéstia à parte. É claro que não é muito, mas em termos de Cartola e para o nosso desempenho aí baixíssimo aí das últimas rodadas, a gente conseguiu ganhar 7,74 cartoletas. Para quem aí começou na 10ª rodada com apenas 100 e viu aí nas duas primeiras rodadas somente despencar seu patrimônio, estamos hoje com um patrimônio de 104,56, já é alguma coisa, já temos aí um orçamento um pouco superior, já dá para escolher aqueles atletas que costumam brilhar aí nas rodadas, fazendo ali, claro, aquele jogo de cintura para caber outros atletas, talvez poupar um pouquinho num setor para apostar em outro, mas já é alguma coisa aí nessa questão do patrimônio. O resultado, óbvio que é abaixo, a gente quer sempre imitar, né? Ir lá para cima, mas ainda estamos engatinhando
E nossa meta aí, claro, é atingir os 50 pontos. Nessa rodada foi quase. Quem sabe nas próximas vezes a gente tem uma maior efetividade. Então vamos aí destrinchar posição por posição. No nosso gol, a gente teve a escolha aí do Jean, goleiro do Atlético Goianiense, que teve um resultado, eu diria, bem modesto. O Jean foi com apenas 1,80 e ele, inclusive, teve a chance de decidir a partida ali no pênalti, né? Do Botafogo, o Atlético Goianiense jogou contra o Botafogo e o Botafogo acabou marcando o gol de pênalti. E nesse pênalti o Jean tentou desestabilizar, tentou mexer com o batedor para ver se o batedor perdia o pênalti, mas foi em vão, né? O Vitor Luiz, que bateu, o lateral do Botafogo que bateu o pênalti, sentou um petardo no meio do gol. Não teve nem chances pro Jean pegar, mas valeu a tentativa. Se o Jean realmente pega o pênalti aí, a nossa pontuação, ele teria uma pontuação excelente, muito boa, mas o C ficou somente no C, né? Então, aí vamos lamentar, o Jean ele teve apenas uma defesa difícil no jogo, foi muito mal, e com esse gol sofrido, mais dois passes incompletos, acabou somando só 1,80. Nas laterais, são dois extremos, assim, um sentimento de felicidade por um lado e um sentimento de frustração por outro. Vamos começar pelo bom, pela felicidade. O nosso querido Igor Julião do Fluminense foi a grata surpresa. Ele que, pelo baixo custo dele aí, não jogava, quase não atuou ainda no Brasileirão, né? Então ele tinha um custo muito baixo de cartoletas, vai a nossa aposta. E além de valorizar bem, foi um dos que mais valorizaram aí no nosso time. Ele teve uma valorização de 2,12 cartoletas. Ele, além disso, ele ainda foi com 10,60, né? Pontos, uma pontuação realmente espetacular para um lateral, né? Ele teve uma assistência e o SG também, né? Contou que elevou aí ele ter esse desempenho aí realmente muito bom para um lateral. Agora, na outra lateral, aí vem a frustração, né? O Guilherme Arana, que é um lateral até que tem uma boa média, e a frustração é principalmente pelo alto investimento, né? Ele é um atleta caro. Aí, nessa rodada, salvo engano, ele estava custando em torno de 16, 15 cartoletas, e ele acabou desvalorizando, a gente perdeu aí nessa brincadeira 0,23 cartoletas, né? E foi uma aposta de alto investimento, mas que não teve retorno. Ele foi com apenas menos 1,70 aí negativou, né? Nos deixando na mão aí nessa lateral. Ele que tinha tudo para ir bem, né? O Galo inclusive ganhou a partida contra o Grêmio. Ele poderia ter dado uma assistência ou quem sabe ter tido mais finalizações aí para gol e poderia ter tido um resultado melhor, mas acabou nos desfalcando aí. Indo ali para a zaga, a gente teve um resultado bem abaixo do esperado, sobretudo porque apenas um atleta pontuou, né? Que foi o Luiz Otávio do Ceará, que foi com 3,30. Não foi um resultado tão bom, mas ele visando aí a nossa estratégia de valorização, ele valorizou uma cartoleta, já é alguma coisa. Ele que não é um atleta muito caro também, que a gente fez essa aposta aí nele justamente para valorizar, acabou dando retorno, foi com 3,30. Porém, no outro lado, que agravou aí esse baixo resultado no setor defensivo, foi a escolha do zagueiro Éder, né, o famoso Ken, um atleta aí desconhecido, que não tem nenhum nome no futebol, mas que custava pouco ali e poderia valorizar. Mas o nosso querido Cartola, mais uma vez, pregou uma peça conosco e deixou o zagueiro que estava ali como provável, acabou não atuando, o que acabou aí prejudicando o nosso resultado. O Éder, claro, sem entrar em campo, ficou com 0 e não somou
nenhum ponto aí no nossa pontuação final. Rumando para o meio de campo, a grata surpresa, talvez a maior surpresa aí pelo baixo valor apostado e pelo retorno, foi o Juninho do Fortaleza. O Juninho nos rendeu 9,60, ele que custava 3 cartoletas e pouquinho, teve um resultado muito bom para o valor dele. Eu confesso que não esperava nada do Juninho, botei apenas pela questão da valorização, e ele, além de valorizar, né, valorizou 2,56 cartoletas, foi com 9,60. Ele deu uma assistência pro gol do Fortaleza, né, no jogo contra o Santos. Então teve um resultado muito bom aí, muito acima da expectativa, eu diria, o Juninho. Ainda no nosso meio-campo a gente coloquei o Vina, né? O Vinícius do Ceará, acabou marcando um gol, foi com 7,90. Confesso que esperava um pouquinho mais, achei que ele poderia até ter ido um pouco melhor. Além do gol, ele teve duas finalizações para fora e aí uma finalização defendida, né? Porém, ele errou muitos passes, né? Teve 14 passes incompletos, além de dois impedimentos e uma falta cometida que acabou também ceifando uma pontuação maior aí por parte do Vinícius. Numa outra vaga aí do meio de campo, a gente teve o Léo Cittadini, né? O famoso Kaká da Deep Web. Ele que teve um resultado bem abaixo também, foi com apenas 1,90, né? Não contribuiu em nada aí na vitória, pelo menos no Cartola, na vitória do Atlético Paranaense sobre o Bahia. Ele teve apenas duas faltas sofridas de dois desarmes, além de 6 passes incompletos e uma falta cometida que, que lhe consagrou aí com esse baixíssimo desempenho. Outro meio aí que nosso, né, nesse esquema do 4-4-2 aí, que também não teve um resultado tão bom, mas que ali no pesar dos pesares acabou somando aí algumas cartoletas, foi o Bosquilha. Bosquilha foi com apenas 4,90 pontos, mas somou aí, valorizou. Tivemos um lucro de 1,56 cartoletas. Ele que atuou aí como titular do meio-campo colorado aí no empate contra o São Paulo. No ataque, temos mais um Colorado e mais uma decepção aí. Eu confesso que, colocando o Abel Hernandes, esperava que o gringo aí, nosso querido jogador uruguaio, fosse marcar um golzinho, mas nada, saiu zerado, não contribuiu com, com o time colorado, nem com o nosso News FC, foi com menos 0,20 pontos e nos desvalorizou aí também 0,15 cartoletas. Ele que tinha uma expectativa muito alta, precisava de muito pouco pontos para valorizar e acabou nos deixando na mão. Fechando o nosso 11 aí e o nosso ataque, a gente escolheu, claro, o Germancano, o menino vascaíno aí que fede a gol, mas o Cano acabou passando de branco, né? Ele que já soma aí 4 jogos sem marcar, não acabou marcando aí nesse último domingo, né, no empate do Vasco com o Red Bull Bragantino, acabou também deixando a desejar. Ele que era nosso capitão, né, também por conta de um protesto aqui que eu queria ressaltar, que o Cartola mais uma vez nos prejudicou à medida que apontou o Marinho como um jogador que poderia não atuar nessa rodada, sendo que ele atuou e inclusive foi muito bem. E se o Marinho, que é uma peça constante no nosso time, tivesse presente, seria o capitão, a gente teria aí, sem sombra de dúvidas, não só atingido os 50 pontos, quanto poderia ter ido para 70 pontos, que seria um resultado espetacular para as nossas pretensões. Então, eu queria deixar aí todo o nosso repúdio aí ao Cartola e ao Grupo Globo por essa peça pregada aí no nosso time. A gente já tem uma dificuldade imensa de orçamento, a gente já tem uma dificuldade enorme com o nosso projeto, e aí
a Rede Globo ainda vem nos prejudicar nesse aspecto. E outro que nos prejudicou também, Germancano, o argentino, que tinha tudo para ir bem e acabou nos decepcionando. Ele é um dos fortes concorrentes aí. Eu, claro, não vou deixar passar o nosso prêmio Pica Pontada Puxial e Pica Choncha. Então você fique ligado aí, porque logo na sequência a gente vai ter essa eleição e o Cano é um forte candidato a ganhar o prêmio Pica Choncha. Fechando o time do Cartola FC, do News FC, a gente teve o nosso grande, não só no profissionalismo, mas também no seu tamanho, que é o Guto Ferreira, o técnico do Ceará. Foi a nossa escolha aí também, além de ter um bom resultadinho aí para um técnico, ele valorizou. Ganhamos 0,41 cartoletas com o Guto Ferreira e ele foi com 4,43, o que para um técnico, ressalto novamente, é um bom resultado. Agora, meus amigos, rufem os tambores. O tão esperado resultado a cada rodada, a nossa premiação patrocinada pelo professor Vanderlei Tacheto, prêmio Pica Pontada Buchel. Nós temos o nosso querido lateral Igor Julião, palmas para o Igor Julião. Igor Julião, que foi com 10,60 pontos, o nosso querido Pica Pontada Buchel dessa rodada. Já por outro lado, agora a decepção, você vê inclusive no meu tom de voz a decepção e a frustração com o prêmio Picachoncha, que vai para Guilherme Arana, do Clube Atlético Mineiro Maravilhoso. Ele foi com apenas menos 1,70, um atleta que tinha tudo para ir bem, o time dele ganhou, tinha tudo para nos dar uma pontuação melhor, nos fazendo inclusive, quiçá, ultrapassar os 50 pontos. Mas Guilherme Arana tirou apenas menos 1,70, nos deixando na mão. 1 minuto de silêncio para Guilherme Arana. Brincadeira, 100 minutos de silêncio. Esse foi o nosso resultado do Cartola FC, do nosso time o News FC. Na próxima rodada esperamos ter um resultado melhor, claro, queremos caminhar nessa evolução rodada a rodada. Começamos com apenas 36,57 pontos, hoje já atingimos o 48,13. Não evoluímos em nenhum momento, estamos apenas evoluindo ao longo dessas 3 primeiras rodadas, com 10 rodadas de atraso do Cartola, do News FC. Então, meus amigos, fiquem ligados aí, porque as próximas rodadas prometem, até porque teremos um patrimônio mais significativo aí para as próximas rodadas. É isso, meus queridos. O projeto vai ficando por aqui. Gostaria de lembrá-los no nosso recadinho final. Acompanhem o News FC, ou melhor, claro, o News FC também, o nosso querido projeto, mas, sobretudo, o site News FC. Acompanhe as notícias, os lançamentos de camisa, lá você pode ver, pode acompanhar, pode ficar atualizado da escalação do seu time com os nossos pré-jogos. E, além disso, acompanhar os nossos podcasts. A gente tem o La Copa sobre a Copa Libertadores, a gente tem o projeto sobre o Cartola, e a gente tem também um Bettingcast, que é sobre a loteca e sobre o mundo das apostas esportivas. Aí você pode acompanhar os nossos palpites sobre os jogos da rodada. E, além disso, a gente tem o 10 e faixa, que relembra grandes jogadores, grandes times, grandes seleções da história do futebol mundial. Você pode ficar ligado aí, porque é um conteúdo realmente de qualidade. E mais um recadinho, como todo projeto, assim como o projeto tem os seus custos, a gente, claro, precisa de um apoio sempre, né? E para isso, para manter o nosso News FC de pé, a gente gostaria de contar com o apoio de vocês ouvintes e dos nossos seguidores aí do nosso site.
A gente lançou aí nessa semana o Apoia-se. Por lá você pode fazer a sua doação para incentivar o nosso trabalho, um trabalho genuíno, né? E tem uma exclusividade dentro dos conteúdos aí sobre o futebol. E lá você pode, e tem diversos planos, né? Em um plano a partir de R$ 1 você pode aí contar com, vai ter pode contar com conteúdos mais exclusivos, pode inclusive participar de sorteios e ganhar prêmios e também ter uma maior interatividade comigo e com o Felipe, que são os tocadores aí do News FC. Tá certo? Então, eu agradeço aí você ouvinte que nos acompanhou por aqui. Fiquem ligados, na sequência teremos uma evolução maior aí do projeto e também fique ligado nos demais podcasts da rede News FC. É isso, meus queridos. Até mais. Falou!